E aí, meus queridos, pessoal do segundo ano, tudo beleza? Galera, essa semana aqui, vamos dar uma pausa, vamos ver uma parte do conteúdo um pouquinho mais leve, digamos assim, como simplesmente exemplos de problemas que envolvem coisas que a gente ainda não tinha tratado, que são as curvas de aquecimento e resfriamento. Mais as curvas de aquecimento que são mais comuns, né? De aparecerem no estudo da calorimetria, beleza? O que são curvas de aquecimento? Curvas de aquecimento nada mais são do que gráficos que mostram pra gente, né? Resumem pra gente as informações associadas a um fenômeno da calorimetria de transformação de uma substância. Por exemplo, na semana passada, na semana passada vocês fizeram troca de calor. Na semana retrasada, que teve a aula de calor latente, lembra? Vocês tiveram que fazer um exercicinho, eu até gravei uma explicaçãozinha que apareceu bastante dúvida, né? Vocês tiveram que calcular a quantidade de calor necessária para fazer com que uma massa de gelo que estava a uma temperatura abaixo de zero se transformasse em água numa temperatura acima de zero. Lembra disso? Aí você tem toda aquela parte do diagrama para descobrir quais são as quantidades de calor que você tem que calcular, meio que você traça uma estratégia para a resolução, calcula cada um dos calores e soma no final. Certo? Então, se você pegar aquele diagrama com os valores dos cálculos que você consegue, basicamente na curva de aquecimento a gente consegue resumir tudo aquilo por meio de um gráfico. Entendeu? A gente vai representar graficamente esse fenômeno. Então, basicamente, a gente vai resolver aquele mesmo tipo de exercício, só que agora dando a resposta como um gráfico, digamos assim. Então, olha esse primeiro exemplo aqui, ó. Já coloquei direto os exemplos aí pra gente fazer. Deixa eu ver se o Chrome tá aberto, senão o bicho consome uma memória, né? E acaba ferrando o vídeo depois aí. Não, tá de boa. Vamos lá. Construa a curva de aquecimento para um bloco de 200 gramas de gelo, tá? É um bloco de gelo, tá, gente? Não acredito que, meu Deus! Na primeira vez que eu escrevi esse exercício, estava assim, construa a curva de aquecimento para um bloco de gelo de 200 gramas de gelo. Aí eu fui lá e apaguei a palavra gelo, só que aparentemente apaguei as duas. Vocês me desculpem, gente. Tem um gelo ali, tá? Tem um gelo, ó. Para um bloco de gelo de 200 gramas, inicialmente a menos 20 graus Celsius, que deverá ser transformado em água a 60 graus Celsius. Aí tem todos os dados, né? O calor específico do gelo, o calor específico da água e o latente de fusão da água, como estava naquele exercicinho lá que vocês tinham que fazer. Beleza? Na verdade, era bom até eu ter pego os mesmos dados daquele exercício para vocês construírem a curva de aquecimento, mas aí a gente combina aqui que eu vou deixar como uma tarefa para vocês fazerem a curva de aquecimento da questão lá da semana da atividade 04, que é calor latente, beleza? Faz no caderno, manda uma foto para mim no chat, tá? Não é nada obrigatório, tá? Tô falando, se você quiser estudar junto com essa aula, você pode fazer isso para treinar, beleza? Muito bem, então a primeira parte desse problema é de fato fazer os mesmos cálculos que a gente está acostumado a fazer, que é como se fosse a gente determinar a quantidade de calor total necessária para fazer essa transformação aí. Então eu vou calcular primeiro o calor Q1, eu já coloquei aqui para pular rapidinho essa parte, tá, gente? Que a gente já viu isso daqui. Então, ó, eu calculei o calor Q1, que é um calor sensível, né? Ó, um calor sensível associado ao aumento da temperatura dessa massa de gelo de menos 20 para zero, certo? Então eu coloquei a massa, o calor específico do gelo é meia caloria por grama grau Celsius, vezes 20, que é a variação da temperatura aqui, beleza? Então calculando isso daqui vai dar 2.000 calorias, beleza? Ou 2 quilocalorias, 2 quilocalorias, tudo bem? Vou deixar em quilocalorias para o número ficar mais fácil da gente escrever depois, principalmente no gráfico, tá? O Q2 é o calor, depois que o gelo chega a 0 graus Celsius, ele vai começar a se transformar em água, né? Mudar de estado, beleza? E aí, basta a gente pegar a massa e multiplicar pelo latente de fusão. O latente de fusão é 80 calorias por grama, então foi isso que eu fiz. Eu peguei a massa, 200, multipliquei por 80, dá 16.000, ou 16 quilocalorias. Beleza, a partir daí eu tenho água, né, a 0 graus Celsius, só que o enunciado do problema pediu, ó,
água a 60 graus Celsius. Então eu vou ter que aumentar a temperatura da água de 0 para 60. Esse é o calor Q3, a terceira quantidade de calor que a minha substância vai receber. Massa do gelo ali, né, o que se transformou em água já, vezes o calor específico agora da água. Teve uma galera que estava com muita dúvida aqui em qual calor específico que usava. É só você olhar qual é a substância para qual você está calculando o calor, né? Então, inicialmente a gente tinha gelo, então a gente tem que usar o calor específico do gelo. Agora nós temos água, ela já se transformou. Tem que usar o calor específico da água. Vezes a variação de temperatura, de 0 para 60, aumentou 60, vai dar 60 positivo aqui. 200 vezes 60, 12.000 ou 12 quilocalorias. Beleza, eu já tenho todas as informações para construir minha curva do aquecimento. Professor, que curva de aquecimento é essa? O que é isso? Que gráfico é esse? É um gráfico basicamente da temperatura, certo? Temperatura pela quantidade de calor absorvida. No caso, se for uma curva de aquecimento. Se for uma curva de resfriamento, só vai mudar o fato que é um gráfico da temperatura pela quantidade de calor cedida, né? Porque se tiver uma curva... É como se a água estivesse se transformando em gelo. Então ela vai estar cedendo o calor, beleza? Eu vou comentar já já como que fica o jeitão. O que você precisa para a construção do gráfico aí? Uma régua, ok? Você não deve ter uma dessa em casa. Aliás, pouquíssimos professores devem ter uma dessa, certo? Eu tenho bastante orgulho de ter uma dessa. Não sei se a pessoa tá vendo, porque já faz muito tempo que ela se formou. Sara, muito obrigado. Eu guardo com o maior carinho isso aqui. Vamos lá. Então eu vou desenhar primeiro o eixo da quantidade de calor. Gente, outra coisa, o meu gráfico aqui não vai ficar em escala, tá? Não tem problema. Para mim, eu, professor Thomas, não precisa fazer em escala, tá? Não precisa fazer em escala, beleza? Não vamos se preocupar com isso agora. A gente não está aqui para avaliar a sua técnica de construção de gráfico, e sim se você consegue sintetizar no gráfico, que não fique uma forma também muito esdrúxula, né? Tá? As informações desse fenômeno aí. Então o meu mesmo não vai ficar em escala porque os valores são bastante diferentes. Quer dizer, olha essa quantidade de calor Q1 e a Q2. A Q2 é 8 vezes maior do que a Q1. Então imagina se eu for representar isso no gráfico aqui. Tem outra coisa, né? Minha lousa é bem pequenininha, né, gente? Então para ficar todas as informações aqui, vai ficar meio complicado. Ó, vou até o talo ali para, né? Colocar a quantidade de calor aqui e vai estar em quilocalorias, ok? Esse é o eixo da quantidade de calor recebida. E agora eu vou fazer o eixo da temperatura aqui, ó. A régua não cabe aqui, mas acho que não tem problema. Vamos lá. Acho que foi, né? Olha aí, ó. O eixo da temperatura que estará em graus Celsius. Muito bem. Ótimo. Como que a gente continua, como que a gente começa o nosso gráfico? Bom, a gente pode ir colocando pontos nesse gráfico, certo? A gente pode ir colocando pontos. Primeiro ponto que a gente pode colocar aí, né, nesse gráfico... eu tenho que comprar a carga vermelha, eu esqueci. Tá? Primeiro ponto que a gente vai colocar no gráfico é o mais simples, por quê? É o inicial, né? Eu sei que a quantidade de calor no início é 0, porque ele não recebeu nenhuma quantidade de calor ainda. Quando ele não tinha recebido nenhuma quantidade de calor ainda, era gelo a menos 20 graus Celsius. Então a temperatura inicial, certo? A temperatura inicial é menos 20. O meu gráfico vai partir daqui, ó. Não recebeu nenhuma quantidade de calor e a temperatura é menos 20. Então eu escrevo aqui, ó. Beleza? Aí, a minha substância, esse bloco de gelo, recebeu uma quantidade, a primeira quantidade de calor que ele recebeu foi de 2.000 calorias ou 2 quilocalorias, certo? Recebeu uma quantidade de 2 quilocalorias. Vou colocar aqui assim, ó, 2 quilocalorias, ok? E a temperatura aumentou para quanto? De menos 20 aumentou para 0. Então, depois de ter recebido 2.000 calorias, a temperatura aumentou de menos 20 para 0. Então, ó,
depois que tá... Vou só fazer esse desenho aqui para você ter uma ideia de como que a gente se situa no gráfico, né? Tipo, o 2.000 calorias pode ser um ponto que está em qualquer parte dessa reta tracejada aqui, certo? Para descobrir em qual ponto que está, eu tenho que ver qual é a temperatura que ele ficou depois de ter recebido. Se foi temperatura 0 graus Celsius, está exatamente aqui no eixo, ó. Beleza? Ok? Não sei se essa cor vai ficar muito legal agora, por causa... Deixa eu ver como é que tá o laranja. O laranja até que tá legalzinho, né? Se eu for apagando onde está preto, eu acho que eu consigo um resultado melhor. Então, o primeiro ponto está aqui e o segundo ponto está aqui, certo? E aí? E aí a primeira parte do gráfico? Como que eu vou representar? Cadê a nossa super régua? Aqui, ó. Pá. Puxou ali. Já era. A primeira parte do gráfico é isso, ó. Minha substância estava a menos 20 graus Celsius, recebeu 2 quilocalorias e a sua temperatura aumentou até 0. Fechou. Vamos colocar agora a segunda quantidade de calor que foi recebida, né, pela nossa substância. Deixa eu ver aqui. 16.000 calorias, gente. 16 quilocalorias. Então, a partir desse ponto aqui, a minha substância, meu bloco de gelo, recebeu 16.000 quilocalorias, né? E o que aconteceu com a temperatura? Vamos ver o que aconteceu com a temperatura. Aumentou para quanto? Vamos ver, vamos ver. Opa! Na verdade, essa quantidade de calor Q2 está associada à fusão desse bloco de gelo. Vai mudar o estado, então a temperatura não muda. Então, a minha substância recebe mais 16.000 calorias de calor e a temperatura não muda, permanece a 0. Como que vai ser o gráfico se a temperatura não muda? É como se fosse o gráfico de uma constante, né, gente? Quando a gente vai fazer o gráfico, desenhar gráfico de funções, se você desenha o gráfico de uma constante, como que é? Uma reta paralela, né, paralela ao eixo horizontal, ao eixo X, ao eixo das abscissas. Olha só o que eu estou querendo mostrar para vocês. Eu estou apagando porque como o preto ele é muito predominante aqui, né, a canetinha preta, para a gente conseguir ver o gráfico, é melhor eu fazer isso. Então, esse segmento do gráfico, acho que agora dá para ver aí, né? Ó, esse segmento do gráfico que está representando a fusão. Porque eu estou vendo que, ó, em todos os pontos aqui, em que a substância está recebendo cada vez mais calor, a temperatura continua a 0. Beleza? Então, nós temos a fusão. O que aqui a gente já pode falar do gráfico, tá, gente? Da curva de aquecimento. Sempre que você bater o olho no gráfico da curva de aquecimento, se o gráfico é uma reta inclinada, está associado a um calor sensível. Por que um calor sensível? Porque é uma quantidade de calor associada a uma variação de temperatura. Está mudando, está aumentando a temperatura aqui. E se você tiver um patamar, ou seja, uma região do gráfico em que ele é paralelo ao eixo dos calores ali, do calor recebido, você tem uma mudança de estado. Ok? Beleza? Muito bem, vamos continuar. Professor, você não colocou o número ali, a quantidade de calor, é 16, né? Tá? Isso é muito comum, esse é um erro muito comum, tá, galera? A galera chega aqui, ó, pá, recebeu 16 quilocalorias. Tá errado por quê? Porque 16 quilocalorias é a quantidade de calor que foi recebida apenas no estágio da fusão. Se você coloca 16 aqui, você está desprezando essa quantidade de calor que já foi recebida aqui até, enquanto sua temperatura foi aumentada de menos 20 para 0. Então o que eu tenho que fazer? Você tem que pegar a quantidade de calor Q2 e somar com a quantidade de calor que já tinha sido recebida ali. Então, na verdade, em cada ponto que você vai colocar a quantidade de calor, é a quantidade de calor recebida até o momento. Entendeu? Beleza? Então aqui, para o gráfico ficar direitinho, ó, eu tenho que colocar 18 quilocalorias. Certo? Pode ver que se desses 18 eu tirar 2, aí eu fico com 16, que foi a quantidade de calor envolvida na fusão. Beleza?
Muito bem, continuando, falta só o Q3, tá? Falta só o Q3. O Q3 o que que é? Um calor sensível novamente, agora a água o gelo já se transformou em água líquida e vai ter sua temperatura elevada de 0 para 60. Aqui vai dar para fazer uma escalinha mais ou menos, né? 20, 40, 60. Até aqui, ó. Tá? Então a temperatura vai ser elevada a 60 graus Celsius, ok? Enquanto a quantidade de calor recebida é de 12 quilocalorias. Então vamos supor que a quantidade de calor de 12 quilocalorias chega até aqui. Mesma coisa, gente, eu vou ter que somar 12 com esse 18, certo? Vai dar 30. Então ó, aqui eu tenho 30 quilocalorias, tá? Que resultou no aumento da temperatura da água de 0 para 60. Vamos lá. Olha aí, ó. Vou colocar o ponto bonitinho ali. Mesmo. Agora, ó, quantidade de calor Q3 é uma quantidade de calor sensível, então o gráfico volta a ser uma reta inclinada, mostrando que a temperatura da minha substância voltou a subir. Não é tracejado, Zé, é o gráfico. Pronto. Olha que belezinha aí, ó. Tá pronta a nossa curva de aquecimento, tá? Mais alguns detalhes. Óbvio que eu escolhi uma curva de aquecimento bem curtinha para caber na lousa, para não ficar o vídeo muito comprido. Ainda a gente tem, ó, um outro exemplo que eu quero mostrar para você, uma outra forma de abordar questões que envolvam curva de aquecimento, tá? Por isso que eu tô falando para vocês que essa curva de aquecimento poderia continuar. A gente poderia ter uma curva de aquecimento que representasse, por exemplo, a transformação desse bloco de gelo que estava inicialmente a menos 20 graus Celsius em vapor de água a 150, por exemplo. Aí o que ia aparecer? Como que ia ser o jeitão desse gráfico? Nós íamos ter dois patamares, porque você tem duas transformações físicas. Primeiro tem o aumento da temperatura do bloco de gelo se transformando em água, certo? Depois tem o aumento da temperatura da água até quanto? Vai até 100. Aí depois quando chega a 100, vai ter um outro patamar que é a transformação da água em vapor. Mais um vapor. E depois vai ter mais uma parte do gráfico que vai ser inclinadinha, certo? Que é um aumento da temperatura do vapor, tá? Então o que eu vou fazer? Né? Para não ter problema com esse lance de régua e traquejo com construir gráfico, papapá, tá? Eu fiz uma atividade pessoal no ano passado que envolvia a construção do gráfico usando uma ferramenta online de construção, tá? É tipo um molde que você vai lá simplesmente e vai colocando os pontos, você coloca as coordenadas dos pontos, por exemplo, esse daqui é o ponto 0 menos 20, certo? 0 para o calor, menos 20 para a temperatura. Esse é o ponto 2, 0, certo? Esse é o ponto 18, 0. E esse é o ponto 30, 60. Beleza? Então você coloca os pontos e depois ele te dá o gráfico. Tá? O único trabalho que você vai ter é esse trabalho que eu tive aqui de descobrir quais são esses pontos. Tá? Então vai ter que fazer o cálculo e depois colocar aí. Eu até tenho um vidinho, eu acho, explicando isso daí. Não sei se tem um vidinho ou um guia, mas eu vou mandar para vocês. Beleza? Essa é a única atividade que vai ter mesmo. Tá? É só uma atividade que vocês vão ter que mandar. Tá bom? Então esse gráfico aí é muito importante, tá? Então aqui a gente tinha a fase líquida mais a... Não, você está viajando, você está loucão. Ó, aqui a gente tinha a fase sólida, aqui a gente tinha a fase sólida mais líquida, porque está transformando, e aqui a fase líquida, né? Beleza? Certo? Então essa daí que é a curva de aquecimento, se vocês quiserem dar um print aí, ó. Tchá! Dá um print aí legalzão. Acho que dá para enxergar legal, ficou bom até, viu?
tá? Eu tava com medo que ia ficar uma zona, porque usar régua nesse tipo de lousa não é uma coisa muito simples. Ei, computador, não era pra você acordar. Ó, senão começa a pular a mensagem do Teams aí, que é o dia inteiro esse negócio, tá? Ô, louco, o senhor tá reclamando? Não, eu tô feliz, eu tô gostando, viu? A galera tá vindo atrás, tá perguntando, tá mandando a resolução pra eu dar uma olhada, né? Eu gostei bastante, mudou da semana passada pra cá. Mas o pessoal do primeiro ano que eu peguei mais no pé deles, então vou pegar no pé de vocês também. Gente, não precisa ser meio afobado na hora de fazer as atividades. O que eu tô querendo dizer é, olha o prazo lá, tipo, meu, a atividade ela fecha no dia 4 de abril, todas elas. Então você tem tempo para fazer. Não é por isso que você vai largar. Eu tô falando que é melhor você fazer toda semana. O certo é fazer toda semana. Você tem 2 aulas para isso, para assistir uma videoaula e fazer a atividade, tá? Mas o que eu tô querendo dizer é, não sai fazendo e já enviando. Se você tem alguma dúvida, alguma leve dúvida, ou você quer tirar a dúvida e falar, ai não, eu consegui fazer, eu não acredito que tá fácil desse jeito. Não acredito. Vou mandar pro Thomas, vou perguntar para ele se tá certo. Eu vou falar para você se tá certo ou não. Eu falo. E se tiver errado, eu vou falar para você, mano, olha ali, ó, tá vendo? Você fez 2 mais 3, deu 8, cara. Acho que você se enganou, hein? Entendeu? Beleza? Então fica o recado aí, galera. Pode me procurar. Às vezes eu dou uma demoradinha, né? Sabe como é que é? Mas eu respondo. Vamos pro segundo exemplo aí, pra gente fechar nossa aula. Ó, se liga. Muito bem. Deixa eu ver onde eu posso ficar aqui. Olha lá. Uma amostra de 20 gramas de uma substância sólida é aquecida até tornar-se totalmente líquida. Tá? O gráfico mostra a variação da temperatura da amostra em função da quantidade de calor absorvida por ela. O calor latente de fusão dessa substância em joules por grama vale. Então você tem aqui, gente, ó, tá? O gráfico, a curva de aquecimento dessa substância sólida. Nota que inicialmente ela tá sólida aqui, né? Aí sobe, ó, tá? Beleza? Aí, o que eu tenho aqui, ó? Um patamar aqui. Nossa, eu tô me sentindo o Átila aqui, mano, fazendo a live. Já viram a live do Átila? Ó, o que eu tenho aqui? Eu tenho um patamar, eu tenho uma parte do gráfico que é paralela ao eixo do calor. Então aqui que está acontecendo a transformação física, beleza? Aqui que está acontecendo, ó, a fusão, a transformação do sólido para o líquido. Essa é a parte do gráfico mais importante para a gente nesse problema, porque ele está perguntando, ó, latente de fusão. Então a gente vai ter que estudar a fusão, entendeu? O restante do gráfico para a gente nem importa. Falar bem a verdade, tá? Muito bem, como que a gente vai tirar o latente de fusão dessa substância olhando para esse gráfico aí, tá? Ó, só para ficar mais completo, note que a temperatura de fusão é 80 graus aqui, mas isso não vai ser importante, não vai entrar no cálculo. Eu acho que esse tipo de problema colocou 80 aqui, por quê? Porque quando a gente está aprendendo calorimetria, o valor do 80 como latente de fusão é uma coisa que fica muito, né, na nossa cabeça por causa da água. Mas nas alternativas não tem 80 ali. Então acho que ele perdeu essa oportunidade. Eu, se fosse professor, eu colocaria 80. Tá? Porque já é para confundir a cabeça do cara, o cara errar mesmo. Nossa senhora, que mancada, mano. Ou foi mal, gente. Eu não faço isso normalmente, vocês sabem, né? Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar os dados do problema. Ó, primeiro a massa é de 20 gramas, isso é importantíssimo. Por que a massa dessa substância ser 20 gramas é importantíssimo? Pelo seguinte, quando a gente calcula o calor latente para uma substância, a expressão que a gente usa é Q igual a M vezes L. A quantidade de calor recebida, que é igual à massa que multiplicada pelo latente, no caso aqui da fusão. Essa quantidade de calor que a gente coloca aqui é a quantidade de calor envolvida na fusão, tá? Então, se você perceber bem,
do enunciado, a única informação direta que a gente tem é a massa dessa substância, tá? Pela leitura do gráfico, a gente vai conseguir tirar essa quantidade de calor. Vamos olhar o gráfico lá, chega aí, vamos olhar o gráfico comigo aqui, ó. Eu espero que vocês estejam olhando os valores. Veja que, para a temperatura da substância aumentar de um determinado valor aqui até 80, que é o ponto de fusão, a quantidade de calor recebida até o momento foi de 2.000 joules, certo? Muito bem. A partir daí, tá, todo o calor recebido é o calor latente. Então veja que chegou até esse ponto aqui e até esse momento a substância recebeu 4.000 joules de calor. Então a quantidade de calor que a gente precisa é a quantidade de calor que está entre esses dois valores aqui, ó. 4.000 e 2.000. Quanto que é essa quantidade de calor aí? 2.000 joules, certo? Dá uma conferida, é exatamente isso. Então, ó, o que nós sabemos do gráfico? Meu Deus! A mina já até tinha falado lá que fica ruim de ver. Deixa eu ver se eu sei escrever assim ainda. Deixa eu ver se fica melhor. Eu não sei se fica melhor escrever assim. Do gráfico, nós tiramos que o calor envolvido na fusão é 2.000 joules, tá? Professor, é joule na caloria, ai meu Deus, mas tudo bem, porque ele pediu a resposta em joule por grama, ó, joule e grama. Não tem que mudar nada, tá tranquilo. Vamos lá, o que a gente vai fazer? Agora, pessoal, basta eu substituir 2.000 no lugar desse calor de fusão e 20 gramas no lugar da massa. Então vamos lá, ó, calor da fusão é massa vezes o latente de fusão, vai ficar, vamos isolar o latente de fusão aqui já, ó. Passa a massa dividindo, se liga. Está dando para enxergar direitinho, dá? E aí, latente de fusão é 2.000 joules dividido pela massa, que é 20 gramas. 200 dividido por 2. 100 joules por grama. Hã? Tranquilão, né? Bem tranquilo, né? Veja que esse tipo de problema rapidinho eu coloquei aí para a gente discutir outras possibilidades, tá? Se no gráfico tem certinho qual é a temperatura inicial com a temperatura final do aquecimento de uma substância, tem como você calcular também a partir do gráfico o valor do calor específico para uma determinada fase da substância. Por exemplo, o cara dá um gráfico da curva de aquecimento de uma substância completinho, do sólido até o gasoso, com todos os valores da temperatura em todos os pontos, tá? E todas as quantidades de calor envolvidas em cada processo, né? Seriam 5 processos diferentes, né? Aumento da temperatura do sólido, fusão, aumento da temperatura do líquido, vaporização, aumento da temperatura do gás, certo? O que você consegue fazer? A quantidade de calor envolvida num aumento de temperatura nada mais é do que um calor sensível, certo? Então, do gráfico, a gente pegaria esse valor, você sabe a massa da substância, tá? Pelo gráfico, você também tira a variação de temperatura. Olha quem que sai aqui, ó, o calor específico. Então, tem como fazer isso daí também. Beleza? Então, gente, a gente vai ficar por aqui, tá? Aulinha bem curtinha, bem de boa. Dá uma olhada lá na atividade, faz com carinho. É uma atividadezinha só. Me procura se tiver problema, tá? Mas é bem de boa, tá? Você não vai nem ter que fazer, tipo, tirar foto. Acho que é tirar um print do gráfico para mandar, uma coisa assim. Eu nem sei se eu vou colocar obrigatória também essa questão, porque eu tô querendo dar uma... Já acumulou bastante coisa, e tem uma galera que tá largando, né, as atividades, tá deixando embolar lá atrás. Então, para essa galera alcançar, vai vendo. Eu vou dar uma... Vou tirar o pé um pouco, tá bom? Então é isso aí. Se cuidem. E a gente se vê.